Olá, bem-vindo aos vídeos da Altipar Motors. Hoje nós vamos testar os componentes do alternador Bosch, modelo KC-B1. O primeiro componente que a gente vai estar testando vai ser o rotor. Aqui se encontra dois rotores, um 24 volts e o outro 12 volts. O primeiro teste que a gente vai estar fazendo vai ser uma análise visual. O que a gente vai estar fazendo nesse teste? A gente vai estar pegando o rotor na mão, vamos analisar passo a passo. Primeira coisa, vamos analisar o anel coletor dele. Esse aqui é o anel coletor, ele tá amassado, ele tá com marca de uso, ele tá com marca de pancada, alguma coisa. Então assim, isso é muito importante. Vamos fazer uma análise com calma desse anel coletor, para você ver que aqui é um anel coletor que está em perfeito estado. O segundo passo vai ser o que? Vai ser analisar o alojamento dos rolamentos. Então aqui é o rolamento onde ele vai ser alojado do lado do coletor. Então o que a gente faz? Pega um rolamento, coloca, vê se ele vai entrar com folga. Ele não pode entrar folgado, ele tem que entrar um pouco pressionado. Inclusive quando você for aplicar lá no alternador, ele vai ter que ser até prensado. Então assim, não está com folga, tá com marca de uso, tá com aquela marca, aquela cola que o pessoal coloca muito. Então assim, faça uma análise com calma. Do outro lado, a mesma coisa. Pega o rolamento, também coloca o rolamento, ele tem que entrar prensado, tá vendo? Daqui para cá ele tem que exercer uma certa força para ele poder estar entrando. Então faça essa análise com calma. Tem folga, tem marca de desgaste, tem marca de batida. Então assim, analisa bem essa parte. Aqui é o fio de rosca da porca. Como é que a gente vai poder ver? Tá espanado, tá batido, alguma coisa assim, tá machucado. Então assim, essa parte é muito importante, porque quando você colocar o alternador no veículo, aqui vai fazer muita força. Então a porca tem que travar bem aqui a polia. Uma outra coisa também muito importante vai ser o que? Vamos colocar isso aqui. Essa análise você vai fazer tanto no 24 volts como no 12 volts, tá? Uma outra coisa importante aqui, voltando no assunto, vai ser a análise visual do fio de cobre. Tá vendo lá dentro o fio de cobre? Tá vendo como é que ele é brilhoso, vermelhinho? Então assim, você tem que rodar aqui o rotor e analisar todos os lados. Como é que tá esse fio de cobre? Tá queimado? Tá com marca de usado? Já tá assim meio esbranquiçado? Você viu que já foi muito forçado? Então assim, muitas vezes você vai fazer todos os outros testes e não vai ser acusado de defeito, mas na hora que aplicar o alternador no carro, onde o carro vai estar esquentando, aonde o rotor, o alternador vai estar esquentando, esse fio acaba dando um curto com ele mesmo e o alternador para de carregar. Muitas vezes nos testes vai dar tudo ok, porém quando você for aplicar vai dar um problema. E esse problema como se detecta? Se detecta visualmente. Então assim, essa análise visual é muito importante. Eu trouxe aqui para vocês poder estar olhando um rotor que passa em todos os testes. Esse rotor aqui, ele passa em todos os testes, mas é visível, dá uma olhada no anel coletor dele, é visível que esse anel coletor já está desgastado. Então não tem como aplicar num carro um anel coletor que a vida útil dele já está no final. A mesma coisa, eu tenho outros rotores, posso pegar em outros vídeos para você poder estar olhando, que você vai ver que está queimada a bobina, ou se não, com o eixo muito torto. Tá vendo? Esse aqui, por exemplo, já aplicaram aquela cola, o Loctite, Para quê? Porque o eixo começa a criar folga e daí eles colocam o Loctite para poder o rolamento entrar mais prensado. Então assim, o ideal, qual que é o ideal? Você substituir esse rotor. Esse é o nosso primeiro teste, é um teste de uma análise visual. O segundo teste nosso vai ser o teste de resistência. A gente vai estar medindo a resistência da bobina do rotor. Então você coloca seu multímetro na escala de ohms e aí você vai encostar uma ponteira na outra. Encostou uma ponteira na outra, você vê que o multímetro ele começa a aparecer a resistência da ponteira e ele estabilizou em 0.1. Então o 0.1 é a resistência das ponteiras do multímetro. Então assim, depois de fazer o teste nos rotores, você tem que descontar esse 0.1. Então vamos lá, no primeiro rotor aqui, 24 volts, vamos medir a resistência nele. Você não tem a ordem
para colocar as ponteiras. Pode ser em qualquer anel coletor. Você encosta uma ponteira em um e uma ponteira na outra, ó. E assim a gente mede. Ó, se você prestar atenção lá no multímetro, está em 8.8, foi para 8.7 e estabilizou em 8.5.6, ó. Está estabilizando em 8.5. 8.5. Essa é 8.4. Tá variando um pouquinho. Vamos dar uma olhada lá. Vamos deixar um tempinho aqui, ó. 8.4. Esse aqui é a resistência da bobina do rotor 24 volts. Vamos fazer o mesmo teste aqui no 12 volts. Você coloca lá as ponteiras, ó, num anel coletor e no outro anel coletor. O multímetro também vai começar a aparecer a resistência. E tá lá, ó, 2.7 foi para 2.6 e agora está estabilizando em 2.5. Então, essa resistência está com 2.5 e aqui está com 8.4. Então, assim, você descontando o 0.1 da resistência das ponteiras, aqui vai estar com 2.4 e aqui com 8.3. Beleza, é o ideal? Vamos estar colocando na tela aí qual é a escala de aceitação onde você pode saber que o seu rotor está bom. Então, assim, no 12 volts ele tem uma escala de 2 a 4 ohms. Se o seu rotor tiver de 2 a 4 ohms, vai estar numa escala aceitável. Então essa é uma escala que os rotores você pode estar aplicando com segurança. Nos rotores 24 volts, essa escala já muda. Então vai ser de 8 a 12 ohms. Vai estar aparecendo na tela aí também. De 8 a 12 ohms. Tá. Em algum desses alternadores Bosch mais moderno, que possui esse sistema RVC, Lean, BSS, esse rotor 12 volts aqui vai variar um pouco. Então, assim, ele pode chegar até 1.8 ohms. Ele não pode ser mais baixo que isso. Então, assim, em sistemas que tem RVC, BSS, Lean, que é o sistema de comunicação do regulador com o carro, esses rotores vão chegar até 1.8 ohms. Tá, uma outra observação também que a gente tem que fazer, que alguns alternadores 24 volts, daqueles modelos mais antigos, tá? Não são desses. Alternador com baixa carga, ele vai ter um sistema de ohms, uma resistência de ohms maior no rotor. Então, assim, a gente já pegou aqui alguns rotores de 35 amperes, onde ele vai chegar até 20 ohms no 24 volts. A mesma coisa também no 12 volts. Então, assim, quando o rotor daqueles mais antigos, ele tem uma resistência, uma amperagem muito baixa, então a resistência dele de ohms tende a ser maior. Agora, nesses modelos aqui KCB1, você vai ver que vai variar nessa faixa dessa escala de medida. Então, 12 volts, relembrando, tá? 12 volts vai estar de 2 a 4 ohms e o 24 volts vai estar de 8 a 12 ohms. Essa é uma escala para você saber mais ou menos se o seu rotor está bom ou não. Esse é o nosso segundo teste. O terceiro teste nosso vai ser o teste de excitação. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar simulando o funcionamento do alternador, excitando a bobina do rotor. Como a gente vai fazer isso? A gente vai estar usando esse aparelhinho ali do canto, ó, que é um IK2040, e a gente vai estar excitando ele, ó. Dá uma olhada. Tá. Você também pode fazer isso com a bateria. Você pode colocar o 12 volts direto nos anéis coletores. Porém, é um pouco perigoso que você vai estar danificando os anel coletor. Tá bom? Então você pode colocar aqui nesse aqui, no caso que é o 24, pode colocar 24 volts direto. E aqui você pode colocar o 12 volts direto. Porém, você tem que ter cuidado, porque você vai poder estar danificando os anéis coletores por causa da faísca. Tá, vamos testar então com o aparelho, ó. O que a gente faz? A gente coloca um lado da ponteira em um anel coletor e o outro lado da ponteira no outro anel coletor, ó. Ó, tá vendo, ó? Chega a sair uma faísquinha, ó. Tá, e aí, como é que a gente sabe que tá bom? Com a ajuda de uma pinça aqui, ó, para vocês poderem estar visualizando a excitação do rotor, ó. Dá uma olhada, ó. Se eu colocar essa pinça, ó, ela não segura, ó. Tá, a partir do momento que eu aplicar a amperagem aqui,
a excitação na bobina do rotor, ele vai criar um campo magnético, então ele vai estar virando um eletroímã. Ó, a gente aplica, olha lá, ó, já virou um eletroímã, ó. Tá vendo? Ó, já virou um eletroímã. Se eu soltar, a pinça cai. A mesma coisa, ó, a gente pode fazer direto no 12 volts. Esse K2040 é bom porque você consegue já testar os dois, não precisa ficar mudando de 12 para 24. Então vamos lá, ó. Ó. Tá vendo? Ó, até o rolamento ele tá querendo puxar, ó. Porque, ó, criou o campo magnético, ó. Ó, criou o campo magnético. Tirou, parou. Ó, tirou, parou. Tá, o tempo ideal para você fazer esse teste é de cerca de 1 minuto. É o que eu faço aqui na oficina. Então eu aplico a excitação dos rotores, ó. Ó. Tá vendo? Ó, tá excitado, ó. Tirei. A partir de 1 minuto eu tiro. Acabou a excitação. Esse é o nosso terceiro teste. O nosso quarto e último teste no rotor vai ser o teste de isolamento. Isolamento do que? Isolamento dos anéis coletores com a massa. Você medindo o isolamento dos anéis coletores, você também está medindo o isolamento da bobina. Então assim, a gente vai colocar uma das ponteiras lá do IK2040. A gente vai colocar na massa, ó. Ó, relou, ele apita. E o outro, a outra ponta aqui, no caso, vai estar relando num anel coletor, ó. Ó. Não pode apitar, ó. Não pode apitar. Relou na massa, apita. Relou no coletor, não pode apitar. O que significa? Que os anéis coletores, ó, a mesma coisa aqui, que os anéis coletores estão isolados da massa, do aterramento do veículo. Então esse teste também é muito importante. Esse é o nosso quarto e último teste.